Bom, galerinha, vamos estar retomando aqui, né? Vou só dar uma ajustadinha aqui no áudio. Bom, vamos estar retomando aqui as nossas aulas de Windows Server. Vamos estar logando aqui, né? Deixa eu logar aqui rapidinho. Primeiro eu vou logar só no meu servidor. Vou dar aqui, hein? Opa, mandei o teclado virtual. Na verdade era para ter dado um Ctrl Alt Del. Vou colocar aqui minha senha, que você já sabe, minha senha é difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Bom, hoje, galera, a gente vai conversar rapidinho sobre a criação de novos usuários dentro do Active Directory, que foi o que instalamos aí na última aula, né? Então, vamos colocar agora novos usuários nesse domínio e vamos, inclusive, logar com esses usuários aqui na nossa conta cliente. Então, como é que vamos fazer isso? Né? Bem simples. Aqui, dentro das ferramentas administrativas, quando foi instalado o Active Directory, vem esse item aqui, ó, usuários e computadores do Active Directory. Ao entrar aqui, né, agora nós já temos aqui o nosso servidor, que é o servidor.com, posso até clicar nele aqui, né, e aqui ele já vai ter os registros de controladores de domínios, né, políticas de privacidade, computadores, né? Computadores aqui, ele já tem, ó, o cliente aqui, ele sabe que esse computador pertence ao domínio, né? E ele tem aqui os usuários. Vocês vão reparar que já existem alguns usuários criados que não estamos trabalhando. Nós estamos com o usuário administrador, né, que é o administrador geral de uma rede, de um servidor. Inclusive, essa senha do administrador é importante que ela fique guardada no lugar separado, tá? Porque a conta administrador, né, que é quando é instalado o Windows Server, se você perder a senha dele, você vai ter que dar um jeito de quebrar essa senha, o que não é impossível, mas também não é tão fácil, né? Para tentar recuperar o acesso a esse servidor ou algum CD. Hoje em dia tem, nos sistemas mais modernos, você consegue gerar CDs de backup para poder tentar restaurar o sistema sem perder o servidor. Existem algumas tramóias que a gente pode fazer também para poder zerar a senha de um usuário Windows, né? Porém, o ideal é que não precise chegar a esse ponto. Então, o que faz para não chegar a este ponto, né? O que você faz para não chegar a este ponto é criar uma senha de administrador, né? Na verdade, evitar de passar essa senha para muitas pessoas. Então, normalmente, numa rede, a senha de administrador fica com pouquíssimas pessoas, tá? Exatamente para evitar esses tipos de problemas aí, gere situações que você precisa recuperar a senha. E não esquecer a senha, né? Fazer uma senha que você consiga lembrar. Reparem que aqui de usuário tem administrador, tem usuário convidado, que está desativado, tem usuário de suporte, né, que é para ações de suporte, ações simples, e tem uma sequência de grupos de usuário, né? Eu posso estar criando grupos de usuário, né, e esses grupos eu atribuir usuários dentro desses grupos para que ele tenha aí permissões para ele poder trabalhar, alguma coisa do tipo, ele poder acessar um computador ou não, ele poder acessar algum tipo de configuração ou não. Cada grupo ele pode ter as suas permissões, tá? Então isso a gente vai estar conversando um pouquinho aqui também. Bom, primeira coisa, né? Primeira coisa aqui que é importante. Vamos criar um novo usuário. Para criar um novo usuário tem muitos caminhos. Eu posso vir aqui em cima, ó, tem um botãozinho aqui chamado criar novo usuário no recipiente atual. Ou botão direito, novo usuário, tá? Então aí fica a critério do que você quiser fazer. Eu vou vir aqui, clicar em usuário. E nós temos que passar algumas informações para o computador, para que ele entenda que seja usuário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome, vai se chamar, sei lá, vou colocar Paula. E o sobrenome Paula Souza. Nada sugestivo, né? Aqui, ó, eu posso definir as iniciais, se não deixo que ele mesmo define. E eu posso colocar aqui o nome de login,
né? Então, digamos que minha empresa, o padrão de login é o nome, ponto, sobrenome. Então, vou colocar assim, ó, paula.souza e vou colocar tudo minúsculo para ficar mais fácil, né? Então, paula.souza e o nome do servidor aqui, ó, o domínio, eu tenho um domínio só ativo que vai ser o @servidor.com. E o login de usuário dela sempre vai ser o endereço do servidor /Paula Souza, né? Então, paula.souza. Vou definir uma senha, tá? Então é sempre importante definir uma senha. A senha, né, quando você está criando aqui, é importante que você não queira sempre que essa senha fique com o teu usuário. Então, por exemplo, vou colocar uma senha padrão aqui. Acho que se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai reclamar lá depois, tá? Mas eu vou colocar aqui só para vocês verem aqui como ele vai reclamar. Acho que ele vai reclamar pelas políticas de senha. Coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eu acho que não vai, tá? Então, o que ele vai colocar aqui? Primeira opção que eu posso marcar. O usuário deve alterar essa senha no próximo logon. Reparei que ela já vem marcada. Por quê? A ideia é que você consiga ter gestão da tua rede, mas que você não tenha as credenciais de ninguém da tua rede. Então, a ideia é que você não saiba a senha dos teus usuários. Então, se os teus usuários vão estar usando o teu sistema, você vai estar controlando o que eles estão fazendo, vai estar controlando os níveis de permissão do teu usuário, mas a ideia é que você não fique espionando ele, né? A questão de pegar a credencial dele, porque a credencial dele é como se fosse a assinatura dele, a senha dele é a assinatura dele. Então, o que tem a senha dele é responsabilidade dele, né? Então, é falta de ética, na verdade, você ter as senhas dos seus usuários. E, na verdade, é uma quebra no item privacidade de segurança de informação, que depois e autenticidade, né? Na verdade, tanto a privacidade, a autenticidade de quem está mexendo com aquela informação, né? Então, quebra alguns dos princípios aí da segurança de informação, que é um dos tópicos que serão vistos mais à frente. Então, aqui, né, nessa questão aqui, você obriga que no próximo logon o usuário altere a senha. Você pode marcar a opção, tanto que se eu marcar essa opção, ele obrigatoriamente vai desmarcar, ter que desmarcar de cima para marcar essa aqui, que o usuário não pode alterar a senha. Se você marca essa opção que o usuário não pode alterar a senha, você cria uma senha fixa. Isso pode ser usado em situações que você cria um usuário padrão, por exemplo, uma escola em que nem todos os professores, por exemplo, podem ter um login próprio e os alunos todos usam o login de aluno geral, né? Então, nesta situação, só os professores ficam identificados quem são a pessoa que está ligada, quem é a pessoa que está ligada à máquina, e aluno vai ser um usuário genérico tipo aluno. Aí sim é legal você marcar essa opção, porque aí você evita que o engraçadinho lá mude a senha e mude a senha de todos os alunos. Então assim, beleza. Caso contrário, o ideal é que cada um realmente altere sua senha no primeiro logon e ninguém saiba a senha dessa pessoa. Você pode marcar a questão que a senha nunca expira. Essa questão da senha não expirar, você também deve desmarcar a primeira opção, porque significa que o cara não só troca a senha quando ele quiser, tá? Por quê? Por padrão, dentro do Active Directory, em torno de a cada mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos por aí, de 15 a 30 dias, ele vai pedir para trocar a senha, para que em caso da sua senha vazar, ela só fique disponível a quem tiver o acesso a essa senha por um período menor de tempo. Por isso a periodicidade na troca das senhas é bem importante, tá? Mas eu vou marcar aqui a primeira opção, vou desmarcar o nunca expira, vou marcar aqui o primeiro logon para vocês verem como é que funciona. E a última questão aqui é a conta desativada. Por exemplo, eu posso estar criando uma conta, normalmente em alguma organização, você acaba, se você for administrador do servidor, o cara vai falar, contratei fulano, ele vai ter que trabalhar lá. Mas ele ainda não começou, ele começa só dia tal. Então, você cria a conta dele aqui e deixa desativada. Quando falar, ele começa hoje, aí você ativa a conta dele. Mas a conta dele já está criada, tá? Mas eu também não vou usar essa opção. Então, vamos avançar aqui. Ele vai dar opções aqui e realmente ele vai reclamar na senha, porque a senha
Além dela tá curtinha, eu acho que tem que ser uns 8 caracteres aqui no mínimo, ele tem que ter letra maiúscula e tal. Então eu vou colocar uma outra assim aqui, eu vou colocar o maiúsculo, teste, arroba, 123. Acho que agora vai. O teste, arroba, 123. E aí eu acredito que agora ele passa. Criou o usuário. Então eu já tenho o usuário Paula Souza. Se eu der 2 cliques nele agora, ó, vocês vão reparar que eu consigo colocar um monte de outras informações no meu usuário. Eu posso colocar descrição, escritórios, telefones do meu usuário, qual é a página, qual que é o endereço. Aqui eu tenho itens da conta, por exemplo, eu posso controlar depois o horário que o meu usuário pode fazer login, por exemplo, né? Posso depois controlar aqui, por exemplo, né? Aqui ele está o vencimento da conta. Disse aqui que a conta nunca vence. Mas digamos que eu posso colocar um determinado, definir um período, né? Para que a conta dele seja desativada. Então, por exemplo, eu sei que o contrato do cara vai acabar em tal época. Eu vou lá e defino aqui, ó. O contrato dele vai acabar dia 25 de junho. E aí, ao chegar esse dia, a conta dele para de funcionar. Ela vence. Eu tenho que vir aqui e renovar, tá? Então, isso aqui é uma das políticas que a gente pode colocar aqui. Tem aqui algumas opções de conta, né, que a gente pode definir, tá? Inclusive essa aqui, ó. Quando eu quiser obrigar ele a mudar a senha, eu posso mudar aqui. Quando eu quiser permitir que ele altere a senha ou não, né? Permitir que ele nunca altere a senha, eu também posso marcar aqui. Né? Quando eu quero colocar que a senha nunca expira, eu também posso marcar aqui. Então, todos esses itens eu posso colocar aqui, tá? Horário de logon, né? Ó. Então, eu posso definir aqui qual é o horário que ele pode estar trabalhando. Então, que toda a parte que está em azul aqui é o horário que ele é permitido ter acesso ao servidor, o que ele é permitido trabalhar. Todo que está em branco, ele não pode, né? Ó. Então, aqui ele não pode em horário nenhum. Aqui ele pode em todos os horários. Aí, depois, o que eu posso estar fazendo é isso aqui, ó. Posso estar definindo qual é mais ou menos o horário que esse cara vai trabalhar, né? Eu quero que ele trabalhe, por exemplo... Eu não quero que ele trabalhe de domingo, porque senão ele vai me cobrar, ele vai cobrar da empresa hora extra. Então eu vou vir aqui e vou marcar, ó, de domingo ele não pode trabalhar. Ó. Tá? Então domingo ele não vai poder acessar. Sábado, eu também não quero que ele trabalhe de sábado. Ele também não cobrar final de semana. Aí agora, ó, eu tenho que definir mais ou menos o horário que ele vai poder trabalhar aqui. Então... Por exemplo, se eu falar aqui que eu quero que ele trabalhe, aqui ele está marcado das 0 horas às 8 da manhã. Então, das 0 horas às 8 da manhã ele também não trabalha. Aqui está marcado das 8 às 9, né? Então, vamos colocar um horário comercialzinho ali, ó, das 8 até as 16, né? Ó. Opa, acabei não salvando. Aqui, ó, das 8 às 17. Não, uma a menos. Das 8 às 18. Não, isso. Aí agora, ó, o horário que esse cara vai poder trabalhar é de segunda a sexta, das 8 às 18. Passou das 18 horas, e ainda já tá dando 10 horas de trabalho aí, o cara ainda pode ganhar 2 horas extra dependendo da situação, né? Contando ali que ele tem umas 2 horas de almoço, tá normal. Agora o que acontece? O computador dele o usuário dele só vai conseguir logar na rede dentro desse horário. E quando chegar ao término desse horário, ele automaticamente vai obrigar ele a fazer logoff. Né? Vai obrigar ele a sair. Tá? Então ali eu consigo controlar o horário, né, que ele vai fazer. Eu posso dar um horário também para algum computador ou que eu queira trabalhar aqui para obrigar a hora que ela vai fazer logon, né? Então também posso, ou eu posso fazer o logon dela através daqui, eu posso logar na máquina através daqui, tá? Bom, e aí tem a questão de perfil, telefones, organização. Aqui estão os grupos em que ele faz parte, né?
Eu posso depois também estar fazendo aqui as especificações de controle remoto, né? Então, todos no Windows Server já estão ativados o controle remoto. Então, galera, basicamente, tem bastante coisa aqui que a gente possa trabalhar com os nossos usuários. Fez, aplicou, clicou em OK, tá? Então, ali eu mostrei para vocês alguns dos exemplos do que permite a gente fazer aqui ou não. Se vocês olharem, uma das coisas que a gente vai trabalhar bastante aqui, ó, é membro de. Você vai ver que aqui ele é membro de usuário de domínio, tá? O que significa isso? Ó? Vamos tentar aqui, ó. Se eu vim aqui no servidor, vou dar aqui um Ctrl+Alt+Del, né? E aqui está administrador. Então agora vai ser paula.souza, né? E a senha vai ser aquela senha que eu coloquei, o teste @123. E vou clicar em OK, ó. Ele está falando o seguinte para mim, ó, verifique se o nome do usuário e o domínio estão corretos, as letras devem ser digitadas considerando os maiúsculos e minúsculos. Ou eu digitei algo errado, faltou 1, 2, 3. Ó. Ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui na conta. Paula.souza e a senha o teste @123. Vamos ver se agora vai. Ó, agora foi. Eu tinha errado aqui, eu acho que eu tinha esquecido alguma coisa. Como tá essa marcação aqui, ó, o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Ele já deu erro aqui, ó. É necessário que você altere a senha no primeiro logon. Então, vou ter que entrar aqui. E não vou poder colocar a mesma, né? Então, vou colocar assim, ó, novo, com N maiúsculo. Na verdade, vou colocar nova, @123. Vamos ver se vai. Nova, @123. E clico no OK, ó. Pronto, minha senha foi alterada. Agora eu estou entrando com o perfil do meu usuário, tá? Então, meu usuário, Paula Souza, já entrou aqui e vai ter acesso à rede do jeito que está aqui, tá? Então, o que ela puder fazer, ela vai estar fazendo. Ela consegue acessar esse computador graças a ela ser membro de um grupo. O grupo, assim que você cria um usuário, todos os grupos viram usuários do domínio. Então, graças a esse meu usuário participar desse grupo usuários do domínio, ele consegue ter acesso, tá, aos computadores aqui que estão no meu domínio. Professor, e se ele quiser ter acesso ao servidor? Olha que legal, né? Eu vou fechar aqui, fechar aqui de novo, e vou fazer o logoff aqui do meu servidor. Vou fazer só o logoff. O servidor vai estar aqui, mas meu usuário vai estar desativado. Se eu vim aqui no meu usuário, vim aqui Ctrl+Alt+Del e quiser entrar no paula.souza, né, e colocar a senha nova, que é nova, @123. Se eu colocar aqui, ó, ele entrou, mas eu vou colocar aqui de novo. Nova, @123. Faltou 1, 2, 3. Ó, ele já vai falar assim, ó, a diretiva local desse sistema não permite que você faça logon interativamente. Essa senha é de um usuário do domínio. Ele não é de um administrador. Se ela não faz parte do grupo administradores, eu tenho usuário administrador, mas eu tenho um grupo administradores. Se ela não faz parte desse grupo administradores, ela não pode entrar no servidor. Então, comecem a ver que realmente tem uma questão de política ali, inclusive de senhas, muito, muito importante aqui. Tá? Agora, se eu entrar aqui, ó, administrador, a senha lá que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrei. Se eu vir aqui no meu administrador, vamos vir aqui nos meus usuários. Vocês vão reparar que eu tenho um grupo aqui chamado... tem usuários do domínio. Vou até dar uma olhada aqui, administradores do domínio. Mas eu vou dar uma olhada aqui no meu administrador, até para eu não errar. Ó,
Do que o meu administrador é membro? Ele é membro de todos os grupos administradores. E tem um grupo geral chamado administradores. Tá? Então, se eu quiser, tá? Inclusive, deixa eu procurar aqui, ó, administrador, deve estar por aqui. Tá? Bom, não está aparecendo aqui, mas eu tenho os meus grupos de administradores. Eu vou poder vir aqui em membros de e vou poder vir aqui adicionar. E vou colocar, por exemplo, aqui, ó, coloquei um AD e mandei verificar nomes. E aqui eu vou achar, ó, administradores, que é o grupo geral. Aqui eu tenho administradores que só podem gerenciar o DHCP, só pode gerenciar esquemas, né, que ele fala aqui, ó, né, designados. Só tem os administradores da empresa que podem trabalhar com dados gerais da empresa e tem administradores que vão mandar em tudo. Nós vamos colocar o nosso usuário aqui como administradores gerais, né? Coloquei aqui como administrador, clico no OK. Ao aplicar, agora a Paula Souza, ela tem permissão para entrar no servidor. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou fazer o logoff aqui. E agora eu vou entrar, ó, no meu servidor. Em vez de usar o administrador, eu vou colocar aqui, ó, paula.souza. E vou colocar a senha, ó, nova, arroba, 123. E a Paula.Souza, a partir do momento que ela faz parte do grupo de administradores, ela tem acesso tanto aos terminais quanto ao servidor. Tá? Por isso que normalmente o usuário administrador em si, esse administrador padrão que é criado, ele nem é muito usado. Se coloca uma senha, documentada essa senha, passada a quem é de direito, e os outros administradores são inseridos nesse grupo ou nesses outros grupos aí de administradores, tá? Para poder gerenciar. E assim é que vai realmente funcionando, né, a gestão aqui dentro do Active Directory, tá? Então essa é a primeira parte, para que vocês realmente observem como é que funciona a criação de usuários. A gente pode estar criando alguns grupos também, né, dentro aqui do nosso Active Directory. Eu vou estar parando essa videoaula aqui e depois eu vou colocar para vocês como criar novos grupos e trabalhar com as permissões, tá bom? Vou parar esse vídeo aqui e depois aí retomamos. Até mais, pessoal!